Olá a todos, a gente vai iniciar agora a quarta parte da aula 4 de revisão para o Enem. Vamos falar agora de algumas questões que já caíram em provas de Enem anteriores. Tá? Então vamos começar aqui com uma questão do Enem de 2018. Vamos lá. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e o seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituído de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito, ou seja, o conceito de código genético, ele é definido como, letra A, as trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos, tá bom? Então, o que é o código genético? São os nucleotídeos, as trincas de nucleotídeos que vão codificar os aminoácidos que juntos vão formar as proteínas, tudo bem? Questão 117. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, de proteínas, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Então, vamos lá. A gente está falando de uma célula que vai ter que ter uma alta síntese de RNAs e proteínas para a produção de hormônios proteicos, Se são hormônios proteicos, de proteínas, a síntese de proteínas, a gente vai lembrar, ela é feita através de quê? Os RNAs, eles vão ler as informações, que estão no DNA, para depois produzir, assim, as proteínas, certo? Naquele processo todo complexo que nós estudamos nas aulas, aqui na aula 4, nas partes anteriores, tá? Então, o que a gente tem aqui? Os esqueminhas, mostrando mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, heterocromatina, eucromatina e nucleolo. A gente vai lembrar que o nucleolo ele vai ser responsável pela síntese de ribossomos, E o retículo endoplasmático é que vai sintetizar proteínas juntos com seus ribossomos, certo? Então, qual dessas linhagens que vai ter que ser escolhida pelo pesquisador? Aquela que tiver uma maior quantidade de nucleolo e de retículos endoplasmáticos rugosos, tá? Então, vai ser o número 4, letra D. Questão 127. Considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos. A árvore matriz é a M aqui, tá? E outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. Então, aqui, doadora de pólen 1, 2, 3, 4 e 5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores, ou seja, essa árvore ela não ocorreu autopolinização, então ela recebeu a doação de pólen de alguma dessas aqui, tudo bem? E os genótipos da matriz da semente S1, então S1 aqui é a semente, e as prováveis fontes de pólen, DP1, DP2, DP3, DP4, DP5, foram obtidos pela análise de 2 locos, loco A
O que é o loco, então? É o gene, né? Uma região do gene. Então, aqui eu tenho a região onde tem o gene A e aqui a região onde tem o gene B, tá? Com marcadores de DNA, conforme a figura. Então, o que a gente vai ter? Bom, a gente vai pegar aqui a semente, certo? A gente vai ver as características que a semente tem. Então, aonde ela estiver marcada, deixa eu falar de outra forma, né? Então, o que isso aqui significa? Aqui mostra em tais alelos, né? Como que é a característica dessa semente. Então, em alguns lugares ela vai estar marcada de escuro e outros marcada de claro, tá? Se ela estiver marcada de escuro, ou a matriz, né, com os frutos vai ter que ter escuro, ou algum dos possíveis doadores de pólen, certo? Ou os dois. Se estiver marcado com claro, ou a matriz, ou algum dos possíveis doadores de pólen, ou os dois, tudo bem? Então, a gente vai fazer essa análise. Vamos lá. Aqui, a semente, ela está marcada de escuro. Então, a matriz está marcada de escuro. Então, não quer dizer que algum dos doadores possíveis tem que estar marcado de escuro, né? Pode ser qualquer um deles. Em seguida, a gente tem que na semente está marcado de escuro. Como a matriz não está, provavelmente vai ser doador de pólen algum outro que esteja marcado de escuro. Então, muito provavelmente vai ser o 2 ou o 5, certo? Vamos para a característica seguinte, o alelo 3. Que a gente tem que não está marcado de escuro, mas a matriz está. Então, qual dos possíveis doadores de pólen que não está? O 3 e o 5, né? A gente viu anteriormente que poderia ser o 2 ou o 5. Então, muito provavelmente é o 5, tá? Vamos ver, continuar vendo as características. No alelo 4, também não está marcado e poderia ser qualquer um dos outros, certo? Então, muito provavelmente é o 5. Por quê? Aqui, em que ele não está marcado, o 5 também não está. Aqui que ele está marcado, o 5 também está, certo? Mas vamos conferir, comparar com o bloco B, para ver se dá certinho. Então, aqui, a semente 1, no alelo 1, ela está clara, mas a matriz também está clara, então não serve de comparação. No bloco 2, ela está clara, a matriz também está clara. Tá escuro, a matriz também está escuro. Aqui que ela está clara, ó, no bloco 4, o 5 também está claro, certo? E aqui no bloco 6 ela é clara, mas no alelo 5, desculpa, mas a matriz também é claro. Então, né, de acordo com essas possibilidades, só pode ser o doador de pólen 5, letra E, tá certo? Agora vamos para algumas questões do Enem 2015. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais da sua produção até o seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para o estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e a sua localização em uma célula secretora? Essa atividade, né, esse exercício, a gente já estudou quando a gente estudou o que cada organela faz, né? Mas eu coloquei aqui de novo, porque agora a gente já sabe como que ocorre a síntese de proteínas, né? Então, a gente sabe que a síntese de proteínas, ela vai ocorrer, né, com o auxílio de ribossomos, e que esses ribossomos, eles podem estar nos retículos endoplasmáticos. Então, no primeiro momento, a quantidade maior que a gente tem que ter é de retículo endoplasmático.
Em seguida, esse retículo endoplasmático, essas proteínas, vão para o complexo golgiense e, no último momento, elas vão ser secretadas, tá? Então, a resposta certa aqui é a letra C. Bom, essa questão aqui agora, 74. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam, letra A, sequência de DNA codificante de insulina humana, né? Então, as bactérias, elas recebem uma parte do DNA humano que codifica a produção da insulina, tá? Então, essa parte do DNA que vai fazer com que a bactéria passe a produzir insulina humana. Tudo bem? Agora essa questão 87 aqui. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoide, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por, letra D, expressarem porções distintas do genoma. Lembrando, gente, que todas as células possuem os mesmos cromossomos, esses cromossomos iguais. Então, tem todos os genes do corpo inteiro, né, do organismo. Só que em cada célula vai ser uma partezinha dos genes que vão estar expressos naquela célula, naquele tipo de célula. Tá certo? Vamos lá. Enem 2014. Essa questão aqui, 89. Na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardados por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade. O que essas células vão ter de interessantes, né? Elas são células consideradas células-tronco, ou seja, células que podem se diferenciar em qualquer outro tipo de célula, né? E aí esse tipo de criopreservação é a forma com que elas são preservadas caso aquele indivíduo, quando ficar mais velho, precisar de um transplante de órgão, de tecido, alguma coisa assim, e a gente já tiver a técnica suficiente para fazer esses órgãos, esses tecidos, através dessas células, tá? E aí, então, o poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de, letra D, diferenciação em células especializadas. Ou seja, essas células podem se diferenciar em outros tipos celulares, tá certo? Agora aqui, ó, Enem de 2013 agora, questão 62. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgênios em cloroplastos, ó, eles não estão aqui, não está sendo colocar os genes no núcleo, não, no núcleo não, está colocando nos cloroplastos, tá? Em substituição à clássica de inserção do transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, ou seja, que não têm cloroplastos, como leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores.
Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgênes em leveduras? Então, vamos entender aqui. Normalmente, né, quando a gente vai falar de plantas transgênicas, se coloca o gene para a produção daquela estrutura que se quer, daquela nova proteína, no núcleo. Aqui está falando que isso foi colocado em cloroplasto. Por que é possível colocar em cloroplasto? Vocês vão lembrar que nós estudamos em aulas anteriores que cloroplastos, eles possuem próprio RNA, próprio DNA, eles têm a capacidade de sintetizar as próprias proteínas, né? Tem próprios ribossomos também, tá? Por quê? Por causa lá daquela teoria da endossimbiose, né? Que afirma que os cloroplastos, eles antigamente eram células diferentes, né? Que foram englobadas e que, com o passar das gerações, elas acabaram fazendo parte ali daquela célula, tá? Lembram que isso também aconteceu com as mitocôndrias? Então, as mitocôndrias, elas também têm, dentro do seu interior ali, né, RNA próprio, DNA próprio e ribossomos próprios, ou seja, elas também têm a capacidade de sintetizar as próprias proteínas. Então, se a gente fosse fazer isso daqui, de colocar genes em células que não são fotossintetizantes, ou seja, que não têm cloroplastos, né, e fosse colocar genes sem ser no núcleo, só poderia colocar na mitocôndria, que também possui, né, estruturas próprias para sintetizar novas proteínas, que é RNA, DNA e ribossomos, tá certo? Questão 70. 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, faixas, né, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem o bebê com as suas características, tudo bem? O casal 1, o pai, a mãe. O casal 2, o pai, a mãe. O casal 3, o pai, a mãe. O casal 4, o pai, a mãe. E o casal 5, o pai e a mãe. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que as características do bebê, elas têm que estar encontradas ou no pai ou na mãe de determinado casal, certo? Então, a gente vai comparar. Olha aqui no primeiro caso, o primeiro alelo aqui. A característica aqui, ela está registrada sem cor, né? Tá claro, vamos falar assim, claro e escuro para facilitar. Claro. No casal 1, os 2 são claros, no casal 2, claro, no 3, claro, no 4, um é claro, o outro escuro, no 5, os 2 são escuros. Então, com isso, eu já posso eliminar o casal 5, tá? Vamos, então, para o próximo. Aqui. Claro, o bebê é claro, casal 1, os 2 são claros, o 2, um é escuro, o outro claro. O 3, os 2 claros, o 4, um escuro, um claro. Beleza, eles continuam aqui. No próximo alelo, escuro. Aí no casal 1 é claro, o outro escuro, podem. No casal 2, um escuro, o outro claro, podem. No casal 3, um escuro, o outro claro, podem. No casal 4, um claro, o outro escuro. Beleza. Próximo alelo, escuro. O casal 1, ó, os 2 são claros para essa característica. Então, o casal 1 não pode ser, tá? O casal 2, os 2 são claros. Também não pode ser. Aí vamos para o casal 3. Um é escuro, o outro é claro. Casal 4, um claro, o outro escuro. Beleza. Próximo alelo.
claro. A gente só está em disputa agora entre o 3 e o 4. No 3, os dois são claros. No 4, um é claro e o outro é escuro. Podem. Próximo. Claro. No casal 3, um é claro, o outro é escuro. A mesma coisa no casal 4. Beleza. Próximo. Escuro. No casal 3, um é claro e o outro é escuro. E no casal 4, os dois são claros. Então, o casal 4 também não pode ser. Sobrou assim, então, como resposta, o casal 3, tá? Vocês podem até conferir depois, continuar conferindo as outras características, ó. Tô olhando aqui rapidamente para ver se bate mesmo, e bate. Então, a resposta é casal 3, letra C. Tudo bem? Questão 88 agora. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, ou seja, DNA que está lá no núcleo da célula, tá? Para comparação com o DNA disponível dos familiares possíveis. Então, quais são os familiares que eram possíveis? Pai, avó materna, avó paterna, avô materno, avó materna, filho e filha. Como o teste do DNA nuclear não foi conclusivo, ou seja, não teve como fazer esse teste com DNA nuclear, fez o teste, mas não deu resultado conclusivo, os peritos optaram por usar também um DNA mitocondrial, ou seja, DNA que está na mitocôndria. Tudo bem? Para poder ter certeza se esse rapaz vítima de acidente era mesmo parente desse pessoal aqui. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? Bom, aqui vai uma informação importante. A mitocôndria, no processo de fecundação, em que o espermatozoide fecunda o óvulo, tá? As mitocôndrias do espermatozoide, elas não vão para dentro do óvulo. Então, toda a mitocôndria que a gente tem no nosso corpo, ela é de origem materna. Então, toda a mitocôndria que já estava no óvulo anteriormente, né? É claro, ela foi reproduzindo, né? Foi crescendo, foi duplicando, né? A palavra certa, para ter em todas as nossas células hoje em dia. Mas ela é de origem materna. Então, como a gente está falando de um rapaz, né? Esse DNA mitocondrial do rapaz, ele só vai poder ser comparado com o da avó materna, tá? Por quê? Que recebeu a mãe dele recebeu as mitocôndrias da avó materna. Todos os outros casos aqui não seria possível. Ele não poderia comparar com o pai, por quê? Porque ele não recebeu mitocôndria do pai. Ele não poderia comparar com o filho, porque ele não passa mitocôndria para o filho nem para a filha, e nem do avô materno. Tudo bem? Última questão, questão do Enem de 2012. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. Ou seja, estamos falando aqui o que é a transgenia, né? A característica de interesse será manifestada em decorrência, letra E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Ou seja, aqui está falando de uma forma bem resumida do processo de síntese de proteínas, né? Então, o DNA recombinante, ou seja, o DNA que foi colocado ali naquela célula, ela vai ser, primeiro, transcrita pelo RNA mensageiro e depois vai ser traduzida pelo RNA transportador. Então, a tradução
função do RNA mensageiro que foi sintetizado a partir do DNA recombinante. Tá certo? Bom, a gente finaliza aqui, então, a quarta parte da aula 4, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail no tati.siviero@gmail.com. Essas aulas estão tanto no Facebook quanto no YouTube, Prof. Tatiana Siviero. Até a próxima aula.